Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, minha gente. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao outro vídeo, falando sobre a oração e o zelo pelos mortos, com o objetivo sempre de estudar, de se aprofundar e de conhecer um pouco melhor a doutrina católica, a fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando sempre que nenhum comentário agressivo vai ser respondido, se houver algum tipo de comentário ofensivo, não vai ser respondido. Críticas são sempre bem-vindas, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar é que toda a fé católica é fundamentada em 3 pilares, que são a tradição da Igreja, o magistério da Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, magistério da Igreja, e a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Tradição porque lá no início, nos primeiros séculos, depois que Jesus se elevou ao céu e os apóstolos ficaram, Jesus deixou os apóstolos, a palavra, o evangelho, ele era pregado verbalmente. Não existia uma Bíblia formada, existia o Antigo Testamento, os livros e tudo, mas o Novo Testamento não existia. Então a palavra era pregada verbalmente, E um dos exemplos que a gente tem disso, eu vou ler rapidamente aqui, lá na segunda carta de São João, no capítulo 12, na conclusão, onde São João diz assim: apesar de ter mais coisas que vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Saúdam-te os filhos de tua irmã a escolhida. Então, São João está dizendo aqui que ele tem muita coisa ainda a dizer, mas que não vai escrever, que ele vai pessoalmente transmitir verbalmente, falar pessoalmente. Dito isso, entrando no nosso assunto, por que a Igreja ora pelos mortos, Porque a Igreja nos diz, a palavra nos diz que aqueles que morreram, não estão mortos, estão mortos para essa vida, Mas Jesus, lá em São João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, nós morremos para essa vida, mas existe uma vida eterna. Alguns podem dizer que esse versículo, quando Jesus fala assim, ele está dizendo para a vida eterna, para a ressurreição, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá na ressurreição. Mas Jesus vai dizer também, lá na passagem da crucificação, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado junto com 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda,
e lá um dos malfeitores, né, ali crucificado, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, né, Lucas 23, de 39 a 43. Um dos malfeitores ali crucificado blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-te a nós. Mas o outro repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus está dizendo aqui que morreu, né? Aqui a gente vai morrer para essa vida, para esse mundo, mas que não acabou, né? Existe uma promessa de uma vida eterna, né? Romanos, capítulo 8, versículo 38. Estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus. Então, aqui nós vemos, né, que a morte não nos separa de Deus. Pelo contrário, né? A morte pode nos levar exatamente para os braços de Deus. E é isso que nós buscamos, né? É isso que nós desejamos. Acho que todos nós desejamos, né? No livro de Macabeus, que eu li, a passagem 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43 a 46, diz, né, que Judas Macabeus juntou, né, uma soma em dinheiro, né, fez uma coleta e ofereceu em sacrifício daqueles que morreram, porque ele já acreditava na ressurreição, né? Então essa já era uma prática antiga, muito antes, né, de Jesus vir, de Jesus passar aqui nessa terra, já se acreditava na ressurreição. Também Maria Madalena, também li na outra passagem, no outro vídeo, né, onde Maria Madalena e a outra Maria também foram ao túmulo, né, de Jesus logo no amanhecer do primeiro dia da semana. Foram lá para cuidar do túmulo de Jesus. Então, assim, é só para a gente ver, né, que é uma prática que sempre existiu, sempre houve, né? A gente pega, muitas das vezes, eu já presenciei, sem fazer crítica, respeitando sempre, né? Mas alguns evangélicos, alguns irmãos nossos, aonde eles dizem que ali morreu, acabou. Aquele corpo que está ali é só matéria. É só matéria, mas às vezes é um corpo que você abraçou, que você beijou. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? É o corpo de um ente querido, é um corpo de um pai, o corpo da mãe, o corpo de um irmão, o corpo de um filho, né? Que você abraçou, beijou, deu carinho, recebeu carinho, e aí quando morre, acabou, deixa para lá, esquece, né? Muitas das vezes é sepultado, e a pessoa nunca mais vai lá naquela sepultura, não, né, cuidar da sepultura, né? Então, assim, é muito triste, né? Mas a gente respeita, né? E o que a gente está tentando passar aqui é exatamente o porquê que nós católicos, né, temos esse hábito. Aqui no capítulo, no parágrafo 958 da Magistério da Igreja, do Catecismo da Igreja Católica, né, diz assim: reconhecendo plenamente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo,
A igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, e porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados os seus pecados. Então, por que o catecismo da igreja fala isso? Porque para nós católicos, né, nós cremos no purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é uma fase intermediária onde, assim que se morre, né, quando você não morre num estado pleno da graça, você passa por esse estágio para que a graça de Deus complete em você a santidade que você precisa para estar diante de Deus. Porque Jesus disse, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim não morrerá. Mas a palavra também diz que só os santos vão morar com Deus. E para que a gente seja santo, né, a gente precisa passar por esse período, por esse estágio, vamos dizer assim, que a gente chama de purgatório, onde a graça de Deus vai completar em nós aquilo que nos falta para a santidade. Por isso que nesse estágio de purgatório, porque para a nossa doutrina, para o católico, nós temos três possibilidades: morrer e ir para o inferno, morrer e ir para o céu, ou morrer e ir para o purgatório. Quem vai para o purgatório está salvo, porém não está pronto ainda para estar diante de Deus. Por isso precisa passar por esse estágio. E essa é a realidade de 99,9999% dos seres humanos. Muito dificilmente um ser humano morre em estados de graça plena. Então todos nós acreditamos assim, vamos passar pelo purgatório para que a graça de Deus nos complete, né, complete em nós a santidade, para que a gente possa estar diante de Deus. Padre Léo dá um exemplo muito legal, um exemplo muito legal em uma de suas pregações, onde ele fala: imagina que você está trabalhando, né? Você está trabalhando num curral, ou trabalhando numa obra, está todo sujo lá, suado, fedorento, né? Trabalhou o dia todo, mas no final do dia lá você vai ter um encontro com a sua namorada. Você vai sair do seu trabalho todo sujo, que você está fedorento, suado, e vai encontrar com a sua namorada? Não. Você precisa ir em casa, tomar um banho, bem caprichado, botar uma roupa limpa, botar um perfume, ficar cheirosinho para se preparar, né? Assim é o nosso encontro com o nosso Deus. A gente precisa estar preparado, estar limpo de todos os pecados, E isso a gente só vai alcançar, né, nesse estágio, que é o estágio que a gente chama de purgatório. Por isso que nós acreditamos no purgatório. Esse é um assunto para um próximo vídeo, né? Numa outra oportunidade a gente pode continuar, né, falando um pouco mais sobre isso. Eu agradeço desde já aqueles que puderem assistir esse vídeo, aqueles que gostarem, deixe o seu joinha, né? Se puderem se inscrever também no canal. Desde já eu agradeço, e graça e paz, fiquem com Deus, salve Maria.